Havia um velho padre em Nápoles, no século XVIII, que costumava dizer, antes de morrer, que se tivesse confiado mais na misericórdia do que no seu próprio mérito, dormiria mais tranquilo. Estas palavras, sussurradas na penumbra de um confessionário gasto pelo tempo, ecoavam uma angústia que atravessava o coração de muitos naquela época e que ainda hoje persiste: o medo da condenação, o terror de se perder para sempre, o peso esmagador da própria fragilidade diante da justiça infinita de Deus. E no meio desse turbilhão de temor e esperança, surgiu um homem, um doutor da igreja, que dedicou sua vida a pregar, acima de tudo, a ternura inexaurível do coração de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas, advogado, músico, poeta e, sobretudo, apóstolo da confiança, deixou como legado um tesouro de ensinamentos para atrair as almas à segurança da graça. Entre esses ensinamentos, brilha com uma simplicidade profunda, uma devoção que ele não só propagou com ardor, mas da qual ele próprio era um filho devoto: a prática das 3 Ave-Marias. Ele não a via como um simples exercício piedoso, mas como uma corda lançada do céu, um seguro divino contra a queda eterna, um ato de confiança que toca o coração de Maria de um modo todo especial e, por ela, o coração do seu filho. Para Santo Afonso, esta pequena prática diária era um baluarte, um refúgio, um pacto de amor que podia alterar o curso de uma alma, desviando-a do abismo e atraindo-a para a luz. Santo Afonso compreendia, com a clareza dolorosa dos santos, a realidade terrível do pecado mortal. Ele sabia, pela teologia e pela experiência no confessionário, que uma única falta grave, cometida com pleno conhecimento e consentimento, separa a alma de Deus, quebra a amizade divina e, se não for reparada antes da morte, leva à condenação eterna. Este não era para ele um dogma abstracto e distante, mas uma verdade que ardia em seu espírito com o fogo do amor preocupado. Ele via almas, pessoas reais, seus contemporâneos presas nas teias do hábito, da negligência, da paixão desordenada, caminhando sonâmbulas para o precipício. E o que mais o aterrorizava era a facilidade com que se podia cair, a fragilidade da vontade humana, a insídia do demônio, sempre pronto a aproveitar um momento de fraqueza, de ira, de luxúria, de orgulho. Numa de suas muitas obras, ele escreveu com uma urgência que corta a alma: quantos se condenam porque, tendo caído em pecado mortal, não se levantam logo, mas adiam a confissão, e enquanto adiam, morrem. Era esta a tragédia que ele queria evitar: a morte repentina no estado de inimizade com Deus. Ele meditava profundamente sobre a justiça divina, sim, mas essa meditação não o levava a um Deus carrasco, e sim a um Pai cujo amor é tão grande que a sua justiça é, em última análise, a consequência necessária da rejeição livre e definitiva desse amor por parte da criatura. A condenação, para Afonso, era a suprema tragédia, o fracasso último do desígnio de amor de Deus para aquela alma. Mas se Santo Afonso era profundamente consciente do perigo, era infinitamente mais confiante no remédio. E esse remédio tinha um nome: Maria Santíssima. A sua teologia, a sua espiritualidade, o seu coração batiam no ritmo da Theotokos, da Mãe de Deus. Ele a via não como uma figura decorativa, mas como a medianeira de todas as graças, a porta do céu, a torre forte, o refúgio dos pecadores, a Mãe de Misericórdia. Em suas pregações e escritos, repetia incansavelmente que não se salva quem não tem devoção a Maria. Por quê? Porque foi por ela que nos veio o Salvador, e é por ela que nos vêm as graças para perseverar até ao fim. Maria, para Afonso, é aquela que esmaga a cabeça da serpente, que desfaz as suas astúcias, que fortalece os fracos, que ilumina os que estão em trevas. Ela é a advogada poderosa junto do juiz, que é seu filho, e ele baseava esta certeza não apenas na tradição, mas na própria experiência pastoral. Quantas vezes vira almas endurecidas, afastadas dos sacramentos por décadas, voltarem ao seio da igreja após uma simples Ave Maria rezada com verdadeiro desejo. Maria, ele sabia, tem um poder singular sobre o coração de Jesus.
Nunca se ouviu dizer, ele gostava de citar, que algum daqueles que a ti recorreu fosse por ti desamparado. Esta confiança era o alicerce de tudo, e é aqui que entram as 3 Ave-Marias. Santo Afonso não inventou esta prática, mas foi seu grande apóstolo. Ele a recomendava a todos sem exceção, aos religiosos e aos leigos, aos doutos e aos simples, aos santos e aos grandes pecadores. A fórmula é de uma simplicidade desarmante. Todos os dias, de manhã e à noite, ajoelhar-se, se possível, e rezar 3 Ave-Marias em honra dos privilégios únicos concedidos a Maria pela Santíssima Trindade, a sua Imaculada Conceição, pelo Pai, a sua maternidade divina, pelo Filho, e a sua perpétua virgindade, pelo Espírito Santo. Mas a chave não está apenas na recitação mecânica. Está na intenção profunda com que se deve rezar. Santo Afonso ensinava que se devia pedir, através desta prática, a graça especialíssima da perseverança final, ou seja, de morrer na graça de Deus e, assim, evitar a condenação eterna. E ele acrescentava uma promessa extraordinária, que ele atribuía à própria Mãe de Deus. Aqueles que forem fiéis a esta prática, todos os dias até ao fim da vida, receberão da Santíssima Virgem a graça da perseverança final e não morrerão em estado de pecado mortal. Esta era a âncora, a segurança divina. Por que 3 Ave-Marias? A simbologia é rica. 3. Número da Trindade, a quem Maria está indissoluvelmente unida. 3. Como as 3 negações de Pedro e as 3 afirmações de amor. 3. Como as horas da agonia de Cristo na cruz. É um ato trinitário de devoção. Mas na lógica espiritual de Santo Afonso há algo mais. O demônio, ele ensinava, tem um poder e uma obsessão particular em tentar a alma nos 3 momentos decisivos, no momento de uma tentação forte, no momento da morte e de algum modo na luta cotidiana pela pureza de coração. As 3 Ave-Marias são como 3 espadas que ferem o inimigo, 3 fortalezas que protegem a alma nesses instantes críticos. A primeira Ave-Maria fortalece a alma contra as seduções do mundo, a segunda contra as ciladas da carne, e a terceira contra o orgulho do espírito, que é a raiz de todo o pecado. É um escudo completo. Além disso, rezá-las de manhã consagra o dia à proteção maternal. Rezá-las à noite coloca o sono, e a própria vida que pode terminar no silêncio da noite sob o seu manto. A ligação com a perseverança final é o cerne da promessa. Santo Afonso explicava que a graça da boa morte não é uma magia, mas o fruto de uma vida de confiança e de busca da santidade, sustentada pela intercessão de Maria. Esta prática diária mantém a alma num estado de humildade. Reconhece-se a necessidade de ajuda, de memória, recorda-se constantemente do fim último e de amor, dirige-se com afeto filial à mãe. A alma que todos os dias se agarra a este fio salvador está a tecer o seu próprio hábito de salvação. Mesmo que caia em pecado grave, e Afonso, realista, sabia que isso pode acontecer, esta prática habitual cria na alma uma espécie de direito à misericórdia, um apelo que soa no coração de Maria e que a move a enviar àquela alma, no momento preciso, uma graça de contrição tão forte que a leve a levantar-se rapidamente, antes que a morte a surpreenda. É como um salvo-conduto espiritual. A promessa, portanto, não dispensa os sacramentos, a oração, a luta contra o pecado. Pelo contrário, ela é o impulso constante para que a alma procure essas coisas. A fidelidade às 3 Ave-Marias é a prova de uma vontade que, apesar das quedas, deseja permanecer unida a Deus. E Maria, vendo essa fidelidade, mesmo que vacilante, honra o pedido e obtém para essa alma a graça suprema do arrependimento final. Santo Afonso fundamentava esta devoção numa sólida teologia da mediação marial. Ele partia do princípio de que todas as graças nos vêm por Maria, por vontade divina. Se isso é verdade para todas as graças, com quanto maior razão o será para a graça das graças, a coroa de todas as outras, que é a da salvação eterna. Logo,
recorrer a Maria com uma prática específica e humilde para obter essa graça é pôr-se no caminho ordinário da providência de Deus. Além disso, ele via nesta devoção um ato de confiança que comove o coração de Deus. Deus, que é fidelidade absoluta, não pode desprezar a confiança que nele depositamos, especialmente quando essa confiança se expressa através daquela que ele escolheu como mãe do Redentor. Rezar as 3 Ave-Marias com fé é, em última análise, afirmar: Senhor, eu sou frágil, eu posso cair, mas confio na vossa misericórdia que me é oferecida através das mãos de vossa mãe. Eu me agarro a ela e, através dela, a vós. Esta atitude de abandono filial é diametralmente oposta à presunção, que leva à negligência, e ao desespero, que leva ao abandono da luta. É a virtude da esperança, cristalizada num ato simples e cotidiano. Os frutos desta prática, segundo os ensinamentos do santo, são abundantes e vão muito além da promessa final. A alma que é fiel experimenta uma proteção palpável nas tentações. Não que as tentações desapareçam, pelo contrário, podem até intensificar-se, pois o inimigo odeia esta devoção. Mas a alma recebe uma força especial para resistir. Há uma graça de lucidez. A pessoa começa a ver o pecado com os olhos de Maria, ou seja, com horror, como algo que fere o seu filho. A devoção aumenta sensivelmente o amor a Jesus Cristo, pois não se pode honrar verdadeiramente a mãe sem se voltar com mais afeto para o filho. A pureza de coração é um fruto direto, pois Maria, a toda pura, comunica algo da sua pureza àqueles que a invocam com assiduidade. A paz interior, mesmo no meio das tormentas da vida, é outro dom, pois colocar-se sob a proteção da Mãe Celeste é encontrar um porto de serenidade. E de modo muito prático, esta prática serve como um exame de consciência diário. Nos momentos em que a pessoa se ajoelha para rezar, é natural que surja no coração a pergunta: estou em graça? Ofendi hoje a Deus? Isto pode levar a um arrependimento imediato e a um propósito mais firme. Para incorporar esta devoção na vida espiritual, Santo Afonso dava conselhos muito concretos. Primeiro, a fidelidade, que se torne um hábito tão natural como respirar. Sugeria associá-la a outros momentos de oração já estabelecidos, como após o terço ou ao levantar e deitar. A intenção deve ser clara: renovar, a cada vez, o pedido pela perseverança final e pela proteção contra o pecado mortal. A qualidade da oração é mais importante do que a quantidade. É melhor rezar as 3 Ave-Marias com atenção, devoção e confiança do que muitas de forma distraída. Ele encorajava a que se fizesse um pequeno ato de consagração a Maria ao terminar, algo como: minha mãe e minha esperança, por estas 3 Ave-Marias, eu vos peço a graça de viver e morrer na vossa amizade e na graça do vosso divino Filho. E claro, esta devoção deve levar naturalmente aos sacramentos, especialmente à confissão frequente e à comunhão eucarística, que são os meios por excelência para se crescer na graça e na união com Deus. Há, naturalmente, objeções que podem surgir. Alguns poderão dizer: isto é superstição, achar que 3 Ave-Marias mecânicas garantem o céu. Santo Afonso responderia que não se trata de magia, mas de um pacto de amor confiante estabelecido pela própria Mãe de Deus. A garantia não está na fórmula, mas na fidelidade misericordiosa de Deus, que honra a confiança depositada nele através dos caminhos que ele mesmo instituiu. Outros poderão objetar com o livre-arbítrio: se tenho a promessa, posso pecar à vontade, pois no final Maria me salvará. Esta é a presunção, o pecado que mais ofende a misericórdia. A promessa é para os que praticam a devoção com um coração sincero, que inclui o desejo de evitar o pecado. A alma que usa a promessa como licença para pecar já não a pratica com a devida intenção e quebra o laço de confiança. A devoção é um escudo, não um salvo-conduto para o mal. Por fim, alguns podem achar a prática demasiado pequena, insignificante. É precisamente aí que está a sua beleza. Deus, na sua grandeza, se compraz na humildade das coisas simples.
Uma gota de água, persistente, perfura a rocha. Uma pequena semente de confiança, regada diariamente, cresce até se tornar a árvore da vida eterna. A simplicidade desta prática faz com que seja acessível a todos, ao idoso no leito de dor, à criança, ao trabalhador esmagado pelo cansaço, ao intelectual mergulhado em dúvidas. Todos podem, em qualquer lugar e em qualquer momento, lançar este grito de confiança ao céu. A devoção das 3 Ave-Marias, tal como ensinada por Santo Afonso, é, no fundo, um reflexo perfeito do seu lema espiritual: amar e deixar-se amar. Amar a Deus e a Maria, expresso no ato amoroso da oração. Deixar-se amar por eles, expresso na confiança humilde de que essa pequena oferta será aceite e transformada na graça mais preciosa. Num mundo como o nosso, marcado pelo ruído, pela ansiedade, pelo medo do futuro e, muitas vezes, por um secularismo que tenta apagar a eternidade da consciência humana, esta prática surge como um antídoto de serenidade sobrenatural. Ela recorda-nos diariamente o que é verdadeiramente importante: a salvação da nossa alma. Coloca-nos sob a proteção daquela que é a invencível na luta contra o mal. E, acima de tudo, cultiva em nós a virtude da esperança cristã, que não é um otimismo vago, mas a certeza, fundada nas promessas de Deus, de que o seu amor quer conduzir-nos à felicidade eterna. A visão de Santo Afonso não era sombria, era inundada de luz. Ele não pregava o medo do inferno para aterrorizar, mas para despertar as almas para a imensidão do amor que estão prestes a perder. E as 3 Ave-Marias são, na sua doutrina, o meio mais simples, mais doce e mais seguro para nos agarrarmos a esse amor, através das mãos daquela que é a Mãe da Divina Graça. No fim, a mensagem de Santo Afonso é clara: não confie na sua própria força, que é fraca. Não desespere da sua fraqueza, que é conhecida por Deus. Confie e comece hoje mesmo a tecer esse fio de ouro que, dia após dia, Ave Maria após Ave Maria, o conduzirá pela mão de Maria até ao coração misericordioso de Jesus, onde não há condenação, mas apenas o abraço eterno do Pai.